tempos eu, enquanto leio algum mangá aleatório, acabo por algum motivo parando e pensando: isso aqui quando ganhar um anime vai fazer muito sucesso. E bem, quase todas as obras que eu li e pensei isso, realmente acabaram fazendo bastante sucesso. Por mais que Gachaku Teikaju número 8 não tenha sido na escala de popularidade que eu pensei que seria. Mas ainda assim, hoje em dia de vez em quando eu ainda sinto isso. Eu senti isso lendo Asura no Sata, obra essa que já ganhou vídeo aqui no canal. Eu senti isso com Make the Exorcist Fall in Love, e mais recentemente, no caso semana passada, eu senti isso com Nighthawk Returns, o Sakamoto Days de Mulher Gostosa. E bem, é basicamente sobre esse mangá que eu irei falar no vídeo de hoje. E sim, como não é um vídeo de BL, provavelmente vai flopar. Mas é a vida, né? Enfim, antes de iniciarmos a falar dessa obra-prima, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Além de receber prévias dos vídeos antes do seu lançamento, além do acesso antecipado aos mesmos, assim como o Caneco X e a Fernanda Souza Cavalcante, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus fofos! E tendo dito isso, bora pro vídeo! Nighthawk Returns, ou Yotaka Futatabi, é um mangá seinen de ação e comédia, e também ecchi, que iniciou a sua publicação no dia 13 de novembro de 2025, tendo apenas 2 capítulos lançados no momento em que eu faço esse vídeo. Mas que mesmo ainda sendo uma obra bastante recente, já me foi o suficiente para achar que esse mangá ainda vai fazer muito sucesso, seja como um anime ou com o decorrer de seus capítulos. E bem, indo olhar para o de trás das cortinas, essa obra é escrita por Fuyuki Izumida, um autor de mangá que até então não teve nenhum destaque em sua carreira, tendo como seu maior sucesso o mangá Madara Rumble, que teve uns 4 volumes lançados. E bem, atualmente ele está publicando a Nighthawk Returns na revista Morning semanal, coisa que, caso vocês não saibam, essa é a revista que publicou Vagabond, Billy Bat, Gon, Hotel do Boichi e aquele mangá esquisito do Coringa cuidando do Batman bebê. Mas enfim, eu acho que isso já foi contexto suficiente e que já tá na hora de falar sobre esse mangá. Então, com você já tendo deixado o seu like e o hypar nesse vídeo, bora lá! A história começa com seguranças numa mansão falando sobre os rumores de uma tal Gavião Noturna que tinha sido vista na região, comentando que ela era uma assassina de aluguel que tinha sido responsável por diversos massacres no passado, coisa que, pelo menos na visão dos seus superiores, era tratado como sendo apenas uma lenda urbana. Mas a única coisa que se segue nas páginas são os relatos do que tinha ocorrido naquela noite, onde que na manhã seguinte tinha sido noticiado que todos os 39 seguranças e o presidente de uma importante empresa de tecnologia tinham sido encontrados mortos naquela mansão, e que pelo menos no submundo, aquele massacre ficou conhecido como a Última Caçada, onde que após ele, a tal Gavião Noturna tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. Mas, hoje em dia, 8 anos após o massacre, ela estava assim. A lendária Gavião Noturna atualmente era uma desempregada de 33 anos, alcoólatra, fumante compulsiva e viciada em apostas e jogos gacha. E sim, o mangá me ganhou nessa página. Isso porque me lembrou bastante a proposta de Sakamoto Days, onde que o assassino número 1 se aposenta e acaba ficando fora de forma. Coisa que aqui nem tanto, né? Ela ainda toma tchutchuca. Diria eu que até melhor do que antes. Mas enfim, pera, aquilo ali é um vibrador? Mesmo com ela tendo saído da sua vida de assassina, ela ainda recebia regularmente a visita de um antigo colega de trabalho. Esse que aparentemente era muito próximo da mesma. Tanto por ele entrar na casa dela sem bater, quanto por ela mijar de porta aberta mesmo com o cara estando em casa. Mas enfim, naquele dia em especial, ele tinha ido ali para perguntar a ela se ela tinha interesse a voltar a ser uma assassina, já que ele descobriu que ela tinha torrado todo o dinheiro que acumulou com serviços anteriores, com bebidas, apostas e jogos gacha. E eu aposto que ainda assim ela não conseguiu pegar a porra do Venti na droga do Genshin Impact. Esse fanboyzinho desgraçado ainda vai ser meu. Mas bem, ele a relembra da situação atual, com ela estando falida, com contas acumuladas e o aluguel atrasado, tendo até mesmo pedido para ele por um pedaço da mistura que ele tinha na marmita. Coisa que, bem, quase fez ela chorar. E eu também. Ih, que vidinha mais ou menos. Mas ele faz uma proposta perguntando se ela realmente não tinha interesse em voltar pro jogo. E sim, isso foi uma referência a John Wick. Mas ela não quer, coisa que irrita ele, mas ela diz que realmente não gostava de matar pessoas e que não planejava voltar a trabalhar com aquilo. Coisa que ele até que aceita, mas mentalmente ele ainda estava analisando, vendo quão fora de forma ela tinha ficado nesses últimos 8 anos de aposentadoria. E caralho, pra alguém que viveu na base de só birita e sedentarismo, não é que essa tiazinha ainda tá um pitel? Hein? 33? Nem parece. E é o que, doido? Os peitos dela ficaram caídos? Que cara otário! Um homem que não gosta de peito caído é um homem que gosta de uma pica levantada. Hashtag #ValeitoLeve, hashtag peidei e saí. Enfim, isso é mostrado uma conversa que ele teve com seu chefe antes de ir até lá,
onde que o chefe dele disse que gostaria de ter a Gavião Noturna de volta na sua agência, e que como aquele cara era próximo dela, ele seria o encarregado de fazer ela voltar ativa. Mas que caso ele falhasse e existisse o risco dela ir trabalhar para uma outra agência, nesse caso ele deveria matá-la. Coisa que bem, ele tenta depois que ela volta do banheiro, do qual ela mijou de porta aberta e não lavou as mãos depois de saiu. Uma porca. Mas enfim, ele distrai ela dando a marmita pra ela comer e disfarça fingindo ir na varanda. Mas quando ele tenta apunhalar ela, acontece uma página dupla que eu achei do caralho, onde que ela rouba a faca e porra, velho, olha só essa página. Que arte linda que esse mangá tem. Puta que pariu. Nem precisa dos airbags gigantes da protagonista pra me fazer continuar lendo isso aqui não. É lindo demais. Mas enfim, ela rende o cara, mostrando que mesmo aposentada ela ainda era pica, e diz que quase o matou por conta do reflexo, falando que ele quase as fez sujar as mãos de novo. E isso não era sobre ela não ter lavado as mãos depois de ir ao banheiro, dizendo que se ele tentasse algo como aquilo novamente, ela iria o matar sem pensar duas vezes. Mas ela também se mostra compreensiva, dizendo que ela entende que aquilo tudo foi coisa do chefe dele, e que ela não planejava voltar a ser uma assassina. Porém, em meio ao monólogo épico dela, ela acaba quebrando o clima, se desesperando ao ver que a sua cerveja tinha sido toda derrubada no chão. Triste. E saca só o fanservice aqui, ó. Enfim, ela fica puta com o cara, mas antes mesmo dela poder fazer qualquer coisa, ele já tinha saído de lá. E com certeza ele vai precisar trocar a cueca depois daquilo. E caralho, ele chamou ela de gordinha. Que absurdo. Ele tomou o famoso golpe do Rohan e ainda saiu reclamando. Que sortudo desgraçado. Mas enfim, antes da protagonista poder chorar as pitangas de ter perdido sua bebida, e meu Deus, olha o nível dela, ela tá sugando a bebida que caiu no futon, ela acaba tendo que atender a porta, onde que quem a chamava era o senhorio. Esse que infelizmente tava lá pra avisar que como ela tinha 3 meses de aluguel atrasados, e que como ela estava desempregada e que o apartamento estava uma zona, ele seria obrigado a dar um ultimato, dizendo que caso ela não pagasse os 3 meses de aluguel atrasado até o fim daquele mês, ela seria despejada. E aqui a reação dela é impagável. Muito bom! Mas, infelizmente para ela, ela tinha apenas uma pilha de contas atrasadas e menos de R$10 na conta bancária. E dói eu me identificar com isso. Faz o pix e deixa o like no vídeo aí. Inclusive, em meio à conversa com o senhorio, foi revelado que a água da casa dela já tinha sido cortada há algum tempo por conta dela não estar pagando as contas. E que tinha sido por conta disso que ela não lavou as mãos depois de usar o banheiro. Agora sim tá explicado. E saca só o olhar de terror dela vendo o nível da merda que tava acontecendo. Mas bem, nisso a cena acaba indo pro cara que tava no mercado, onde que ela acabou encontrando e implorando para ele arrumar um trabalho pra ela. Finalizando assim com o primeiro capítulo desse mangá, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso daqui a algum tempo. E é isso. É bem mais simples do que você esperava, né? Pensou que seria o quê? Um Monster 2 da vida? Nah. Isso aqui é só um mangá bobinho com um eti em personagens adultos. E olha que só isso aqui já é um puta diferencial no caso de mangás. Ele já ganhou muitos pontos comigo por não ter aparecido nenhum adolescente aqui. Se bem que tem uma cena no capítulo 2 que é meio pá, mas a prota espanca hard o cara que tava fazendo umas paradas erradas, então é foda pra caralho. E em especial eu adoro a temática que tem aqui, do lance de ser o assassino número 1 voltando à ativa, tipo meio John Wick, Sakamoto Days. E tem uma parada que eu não sei exatamente o porquê, mas eu sinto que a história vai ficar ainda mais profunda com o decorrer dos capítulos. Não sei se vai ser no nível de Irumakun, mas é inegável que eu sinto que isso aqui tem muito potencial. E eu também amei a comédia idiota que tem aqui. Tipo a cena que ela compara os peitos dela com o de uma personagem do jogo e fica com essa cara, vendo que ela ainda dava pro gasto. É muito bom. E ela usando as roupas antigas e vendo que engordou também é muito pica. Mas no geral, meio que é só isso. Eu só senti que isso aqui tem muito potencial e eu quis fazer um vídeo falando sobre. Infelizmente ele só tem 2 capítulos até agora, então eu estarei condenado a semanalmente ler esse mangá e ver o que vai sair dessa história. Então, é isso aí. Leiam Nighthawk Returns e depois me digam o que acharam. Mas antes de vocês saírem, siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição. E se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.